Hora de falarmos das notícias do Legislativo, com um resumo de tudo que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas. Aqui, um debate presidido pela vereadora Mariana Conte discutiu o impacto dos editais da Lei Paulo Gustavo em todo o estado de São Paulo e a possibilidade da revogação desses atos administrativos. A vereadora Mariana Conte promoveu um debate sobre o impacto da publicação dos editais vinculados à Lei Paulo Gustavo na produção cultural de todo o estado de São Paulo. A reivindicação da revogação dos editais é porque a forma como a lei Paulo Gustavo é uma lei de emergência cultural, é uma lei voltada para apoiar o setor da cultura, que foi um setor muito impactado pela pandemia e as consequências dela. Mas a forma como o governador Tarcísio de Freitas publicou esses editais são editais que concentram recursos em poucos produtores, ou seja, privilegia os grandes produtores, na medida que exige 5 anos de CNPJ, o que é impraticável para artistas, produtores que são pequenos produtores, artistas independentes, e a gente sabe que a informalidade é uma característica desse setor. A vereadora apresentou os pontos de destaque dos editais e suas consequências para o interior do estado. Os editais, eles são editais que concentram recursos, seja nos grandes produtores, seja também na capital. Então, a reivindicação é para que esses editais sejam revogados e que a gente tenha uma nova publicação de novos editais que possibilitem que produtores, artistas independentes, né, os pequenos, quem está fazendo cultura e que tem muita dificuldade de acesso ao recurso, consiga ter esse recurso até para apoiar, e também nos municípios, seja do interior, do litoral, então para que a gente tenha uma maior diversidade e democratização do acesso a esse recurso. As entidades representativas do setor cultural de Campinas e região enumeraram o impacto negativo dos editais na cadeia produtiva cultural do interior do estado de São Paulo. Hoje, o que a gente vive na nossa Secretaria de Cultura do Estado, que deveria atender os 645 municípios que compõem o nosso estado, é uma concentração de 70% dos recursos permanecem na capital, em equipamentos públicos estaduais que estão na capital, em programas estaduais que estão na capital. E cerca de 30% dos recursos contemplam programas que atendem o interior e a capital também, né? Mas que chega no interior, então, é uma parte muito pequena do recurso. Claro que sabemos que há uma concentração populacional em São Paulo, mas ela não é proporcional. A gente tem dados mais recentes, a gente tem 26% da população do estado vivendo na capital e mais de 70% da população fora da capital. E aí, quando chega, né, um edital que tem como regras, isso que a Alice colocou, né, 5 anos de um CNPJ para um setor que a gente sabe que trabalha, muitas vezes, são coletivos informais, né, são indivíduos que trabalham nessa informalidade, isso atinge diretamente esse setor. Outra coisa interessante, né, se você conseguir se inscrever, se o seu CNPJ estiver habilitado para se inscrever, e você tiver um projetaço na mão e for selecionado, os editais prevêem que haja uma apresentação de defesa desses projetos. Onde? Na capital. Então, meus colegas de Assis, oeste do estado, cineastas que têm feito produções incríveis, têm rodado o mundo inteiro, longas-metragens, curtas-metragens de extremo impacto, vão ter que andar 1.000 quilômetros e de volta para defender o projeto. Por uma banca que a gente sabe que está ali para defender, que não conhece a realidade do interior, né? Uma banca que possivelmente está ali, sem conhecer, não vai ser talvez capaz de julgar, voltar para casa talvez sem nada na mão e ainda ter esse custo que ninguém vai cobrir. A vereadora Mariana Conte deu encaminhamento às reivindicações apresentadas durante o debate público na 56ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas. Na verdade, hoje tem uma moção que nós apresentamos, que a gente apoia a petição que foi apresentada pelo Movimento de Cultura para que os editais sejam revogados, né? Então a gente está pedindo a revogação e a mudança no caráter desses editais. Isso é importante para que a gente tenha, de fato, um apoio, para que esse apoio, esse recurso chegue na mão de tantas pessoas que estão fazendo cultura pelo interior do estado de São Paulo.
E nesta semana, a Comissão de Constituição e Legalidade realizou a sua 14ª reunião, em que analisou 24 projetos que tramitam na Câmara. Na última terça-feira, a Comissão de Constituição e Legalidade realizou a 14ª reunião ordinária para discussão e votação de parecer de 24 projetos que tramitam no Legislativo campineiro. Desses, 18 tiveram parecer favorável aprovado, 5 parecer contrário também foram aprovados e 1 teve pedido de vista. Entre eles está o Projeto de Lei Complementar 3 de 2023, de autoria do vereador Paulo Gaspar, que institui o Programa de Locação Social. Esse projeto é importantíssimo, né, que já é uma pauta do governo federal, do governo do estado, e se Deus quiser vai ser pauta municipal, um projeto que deveria ser prerrogativa até do executivo, né, mas como ainda não foi implantado, no sentido da Casa Legislativa, trazer esse debate, né, da locação, que é um aluguel social, nada mais do que isso, tanto para resolver a questão dos vazios urbanos, né, dentro do centro de Campinas, imóveis que estão sem uso, e locando para a população que está na fila da Coab, são mais de 40 mil lá, e também fazendo o trabalho da requalificação e atendendo a fila da Coab. Hoje, o auxílio que se recebe aluguel é um auxílio em dinheiro que a pessoa usa para qualquer coisa e não necessariamente para moradia. E a locação vai ser feita pelo poder público, em nome dele, ou conveniado, o que for, e aí vai ser feito um monitoramento para esse usuário que vai estar usando esse domicílio por algum tempo, até ele adquirir a autonomia dele. Obrigado. O projeto teve parecer favorável aprovado. Eu vou mais longe ainda. Eu acho que o governo federal está perdendo uma grande oportunidade quando ele faz a taxação dos jogos. Ele tinha que utilizar esse recurso para regularizar a situação das moradias no Brasil. Toda a taxação de jogos devia ir para a solução das moradias, porque o grande problema, depois da saúde que nós temos no Brasil, é a moradia. Então, eu acho que é importantíssimo que se abra os olhos, mas eu acredito que um trabalho desse que o senhor está querendo implantar não pode ser implantado através de lei, mas sim através de programa. Como o senhor disse, mesmo que federal, estadual está se fazendo, isso aí é programa, não é lei. Nós não podemos fazer uma lei obrigando a Coab a fazer isso, a prefeitura a fazer aquilo. Isso aí é frágil. Eu entendi tudo aquilo que o senhor disse, concordo com todo o mérito, mas não é através de lei que nós vamos conseguir fazer esse programa. Esse programa tem que vir, sim, do Executivo. Eu voto contrário, muito embora voto vencido, mas eu voto contrário e vai vir a discussão do plenário e cada um defende sua tese, mas eu acredito que nós vamos ter que realmente ter um programa nacional, um programa estadual e um programa municipal, sendo que o federal já devia, desde já, começar com essa cobrança dos tributos sobre jogos, ser totalmente destinado para a moradia no nosso país. Os projetos que tiveram parecer favorável da Comissão de Constituição e Legalidade agora estão aptos para serem votados em plenário. Aqueles que tiveram parecer desfavorável, ou seja, ou parecer contrário, eles serão enviados ao arquivo. Debate sobre crianças e adolescentes em situação de rua foi o tema da reunião na Câmara Municipal de Campinas, promovido pela Comissão Especial de Estudos da População em Situação de Rua. A Comissão de Estudos sobre a População em Situação de Rua realizou sua 10ª reunião. Presidida pelo vereador Paulo Gaspar, o debate teve como tema crianças e adolescentes em situação de rua. A reunião contou com a presença da vereadora Débora Palermo e da assistente social e coordenadora técnica do MVM, Movimento Vida Melhor, Verônica Rosa. O MVM integra a rede de proteção social e implantou, por intermédio do Conselho Municipal da Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o programa que trabalha com abordagem social. Verônica apresentou um balanço das abordagens realizadas pelo MVM. Aqui eu tenho um número de abordados para vocês, que a gente trabalha assim.
tudo que for relacionado a crianças em semáforos, vendendo bala, vendendo paninho, tudo que é trabalho infantil no semáforo nas ruas, praças, avenidas, entroncamentos, a gente não lida pela própria tipificação do serviço, são vulnerabilidades nas ruas, praças, entroncamentos, espaços públicos. A gente não pode adentrar, por exemplo, um estabelecimento comercial que tenha um trabalho infantil, porque aí é com os auditores fiscais do Ministério Público do Trabalho. Tá? Então, para a população entender. Então, de 2011, novembro, até agosto de 2023, foram abordados em situação de vulnerabilidade nas ruas 4.098 entre crianças e adolescentes. O número das abordagens, ela quase que dobra, 7.115, porque tem as reincidências. Então, lá eu conto no número 4.098 uma única abordagem de um determinado adolescente ou criança. Mas, às vezes, reincide, né? Ele volta a praticar aquela coisa até a gente conseguir algum encaminhamento, né? Ou, então, a sensibilização deles saírem da rua. O presidente da comissão, vereador Paulo Gaspar, pontuou a importância das estatísticas. É importante para a gente fazer as políticas públicas, então a gente vê que os números são altos. Isso indica a gravidade do problema, os números só vão aumentando ano após ano e a gente sabe que a solução não é de curto prazo, é estrutural, é de longo prazo e depende mais da União do que do município. Mas o município ele tem que trabalhar na consequência do problema e dar o atendimento necessário com dignidade que essas pessoas precisam. A vereadora Débora Palermo explicou como o Conselho Tutelar deve ser acionado. O Conselho Tutelar ele tem que ser informado sobre as violações de direito, para acompanhar essa família, né? Lembrando sempre que o Conselho Tutelar não é um órgão punitivo que vai... porque as pessoas não precisam temer o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão de proteção. Ele aplica medidas protetivas, não punitivas. Então, ele vai encaminhar essa família para a rede de atendimento. O MVM é um dos órgãos que faz parte da rede de atendimento, mas nós temos, como a Verônica falou, o CREAS, né, que está na média complexidade, que atendem as famílias que já sofreram algum tipo de violação, né? Então, existe toda uma rede que vai atender essa família para ajudá-las a sair de uma situação de violência, né, ou de negligência. Então, o 0800 é gratuito, vou repetir, 0800 770 1085. E aí, ligando, faz a denúncia, o Conselho Tutelar, como a Verônica disse, ele vai reportar a denúncia ao MVM imediatamente, né? A gente recebia no conselho, o munícipe ligava e falava, olha, tem uma senhora aqui com uma criança no semáforo pedindo... A gente pegava todas as informações, anotava, imediatamente ligava para o MVM que ia fazer a abordagem dessa família. Depois o MVM mandava um relatório para o conselho, para a gente poder também, junto com a rede, acompanhar ali as necessidades dessa família. Paulo Gaspar enfatizou que a comissão tem por objetivo implementar mudanças estruturais na política municipal existente. Tanto os projetos que podem sair do Legislativo, mas principalmente as ações que o Executivo toma, né, em relação às secretarias de assistência, saúde, segurança e outras que existem aí específicas. O próprio Ministério Público contribui bastante. Então, todos esses órgãos, todos esses poderes precisam trabalhar de forma sistêmica, de forma intersetorial, para que tenha êxito essas políticas públicas. Comissão de Educação e Esporte da Câmara se reuniu e deliberou sobre projetos que tramitam no Legislativo. Com a presença do secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Comissão de Meio Ambiente realizou a 7ª reunião ordinária do ano. Presidida pelo vereador Zé Carlos, o encontro contou com o vereador Cecílio Santos, que faz parte da comissão, e discutiu a APA do Campo Grande, área de proteção ambiental, e os parques naturais do Campo Grande e Jatobá.
O objetivo é encontrar solução para as queimadas e promover a preservação das áreas. Por que essas APAs foram criadas? Elas pegam 1/3 do nosso território. A APA Campinas, a maior, pega quase 30%. E a APA Campo Grande, completando os demais. Então, no total, as duas dá 32,6%, 1/3 do nosso território. E por que essas áreas foram protegidas por legislação, tanto decreto quanto lei? Por conta de estarem 60% das nascentes do nosso território, ainda preservadas, estarem nessas regiões. Então é uma questão de produção de água, é uma questão de relevância ecológica, ambiental, fragmentos de vegetação existentes, fauna, flora, enfim, por mais que aquela área do Campo Grande pareça que não tenha tanta importância ecológica assim, que as pessoas não enxergam o cerrado, manchas de cerrado com uma importância, existe uma vegetação, uma fauna e flora levantada no caderno de subsídios, nos estudos técnicos preliminares que vieram antes da criação das duas unidades de conservação, em especial da APA do Campo Grande, que veio bem depois, 10 anos depois da APA Campinas, 2001 e 2011. Cecílio Santos também pediu detalhes sobre o plano de manejo das áreas de proteção ambiental do distrito do Campo Grande. Além do plano de manejo da APA, também o plano de manejo dos parques naturais do Campo Grande, que é ali onde está o loteamento Bela Aliança, e do Parque Natural dos Jatobás, que é toda a margem do rio Capivari. Também uma área belíssima e que, infelizmente, vem sofrendo ataques, assim como o Parque Natural do Campo Grande, ali a Bela Aliança, com o loteamento, secretário, eu acredito que o senhor tem essas informações, mas só para ficar registrado aqui, a população que mora ali no entorno tem procurado, feito reclamações, que há descarte irregular de materiais da construção civil, inservíveis de modo geral, como sofá, outras situações que as pessoas descartam de modo irregular, infelizmente. A Prefeitura apresentou o resultado da fiscalização ambiental nessas áreas. No encontro, moradores do distrito do Campo Grande falaram da preocupação relacionada com a expansão de moradias e a preservação ambiental, o que foi referendado pelo presidente da comissão. Eu continuo vendo todo o maquinário trabalhando, vocês colocaram lá a área embargada, mas a coisa continua evoluindo. Eu não estou falando que é culpa dos compradores ou dos moradores que ali residem, mas a gente não está vendo um acionamento mais eficaz da Secretaria. A gente sabe que para aprovar um loteamento em Campinas, ele é muito dificultoso, passa pela Secretaria do Verde, e ali vocês são bem rígidos com esse negócio. E a gente vê proliferar loteamentos ilegais, principalmente na área do Campo Grande. Isso é um absurdo. A gente não está vendo uma ação concreta, embora tenha lá embargo e coisa desse tipo, mas a gente não vê uma efetividade no cancelamento disso, porque o pessoal continuam vendendo lotes irregulares. Depois quem vai pagar o pato por isso é a população que compra esses lotes, entendeu? E eles sendo os ilegais. Nós sabemos da dificuldade que é para se regularizar um imóvel na Prefeitura Municipal. Ele tem que passar pelo Verde, e principalmente numa região de APA. Então, eu gostaria de saber qual é a efetiva participação da Secretaria para que esses loteamentos ilegais não continuassem. Em 2 anos e pouco de ação, foi lento, a gente precisa ter ganho. A gente não vai ganhar em velocidade do crime organizado, ou de quem não está nem aí com o poder público, vai lá em embargo, desrespeita embargo, multa não paga, paga bons advogados, recorre até o último segundo para poder não pagar as multas, não está preocupado com as multas. Então é outra realidade, é uma realidade difícil, mas nós não estamos nos omitindo. O que você acompanhou aí foi a reunião da Comissão de Meio Ambiente, que discutiu junto à Secretaria do Verde aqui na Câmara sobre a fiscalização das construções clandestinas que acontecem na área de proteção ambiental lá do Campo Grande, em parques lineares daquela região. Essa reunião está já no youtube.com/TV Câmara Campinas. Agora sim,
Vamos acompanhar como foi a reunião da Comissão de Educação e Esporte da Câmara, que deliberou sobre projetos que tramitam no Legislativo. Na última quinta-feira, no plenário da Câmara Municipal, foi realizada a 7ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Educação e Esporte, presidida pela vereadora Guida Calisto. Participaram também da reunião os vereadores Edson Ribeiro e Gustavo Peta, que também fazem parte da comissão. Os parlamentares debateram e votaram 6 projetos de lei. A gente sempre faz reuniões da Comissão de Educação. Às vezes a gente faz debates, né, de temas pertinentes à matéria, debates conjunturais, e também nós aprovamos projetos. Hoje, a nossa reunião vai ficar apenas para debater e emitir os pareceres dos projetos. Todos os projetos apresentados na reunião receberam pareceres favoráveis. Projetos que receberam os pareceres favoráveis, eles vão ser agora levados, né, à comissão aqui que faz toda a assessoria, e em seguida, com certeza, o presidente da casa vai poder convocar esses projetos para serem votados aqui no parlamento. Hoje a gente só falou de projetos de lei, né? Mas geralmente as nossas comissões debatem temas que versam sobre educação. Então a gente já falou aqui sobre educação infantil, docência na educação infantil, nós já falamos sobre educação antirracista, nós já falamos sobre violência, todo aquele processo que a gente passou, né, no final do ano, depois para o início desse ano, aqueles processos de violência nas escolas, bullying, educação de jovens e adultos, enfim, educação é uma pasta muito grande e muito importante, né? Então a gente tem muita coisa para debater sobre ela. E você sabia que as propostas que são discutidas aqui na Câmara e aprovadas em plenário precisam da sanção do prefeito para se tornar lei? Uma delas é do vereador Permínio Monteiro, que revoga a norma que proibia o livre sinal de celulares dentro das agências bancárias em Campinas. Confira no Agora é Lei. A Lei de número 16.435, promulgada em 13 de setembro de 2023, revoga a lei anterior de número 14.087, de 20 de junho de 2011, que determinava a obrigatoriedade das instituições financeiras a manterem sistemas bloqueadores de sinais de telefonia celular em suas dependências. A nova lei é de autoria do vereador Permínio Monteiro e entrou em vigor na data de sua publicação. A revogação em cima deste projeto de lei atendendo a uma atualidade no mundo digital. Hoje, a maioria das transferências, até o Pix, é tudo feito através de celular. E também, na maioria das vezes, dentro do banco, a pessoa precisa do celular para fazer ali uma transferência ou pegar algum tipo de dados da conta ou aplicativo da própria conta. E, no meu ponto de vista, essa revogação vem a favor de toda a população que não tem mais a necessidade, não vai ter mais a necessidade de não entrar com o celular no banco, nas agências bancárias, e também não ter o problema de ter os bloqueios, né, de sinal de celular dentro do banco. Então, eu acho que essa lei vai ajudar muito, porque a atualidade hoje é tudo feito no celular, na palma da mão. Inclusive, tudo que vai se fazer hoje é digital, é caixa eletrônica, celular, aplicativo, e vem trazer um benefício muito grande para a população, revogando essa lei que ela já não tem mais utilidade na cidade de Campinas. O vereador ressaltou que a segurança dentro das instituições bancárias, que motivou a criação da antiga lei, hoje também está modernizada. E a gente vê também aí a questão da segurança no banco. Hoje já não tem mais esse problema aí das pessoas ter esse negócio de assalto no banco. Campinas hoje é uma cidade muito bem segura e é raro ver algum tipo de assalto a banco na cidade. Mas eu digo com muita propriedade em relação a esse uso do celular dentro do banco. Não tem mais necessidade. E essa lei aí revogaria essa obrigatoriedade que hoje ela é nula. Outra lei que nasceu aqui no Legislativo é a do vereador Zé Carlos, que obriga a INDEC a divulgar
todo mês o número de autuações realizadas nos locais de Campinas onde mais incidiram ocorrências de trânsito. Ela foi sancionada pelo Poder Executivo. O objetivo é trazer mais segurança aos motoristas por meio de uma medida educativa. A Prefeitura de Campinas aprovou e sancionou a Lei nº 16.437, de 18 de setembro de 2023, de autoria do vereador Zé Carlos, que obriga a INDEC, empresa que gerencia o trânsito na cidade, a divulgar mensalmente a lista com o número de autuações realizadas nos locais onde mais tiveram ocorrências de trânsito. Para que os motoristas e motoqueiros, né, esse pessoal que anda de moto, para que eles saibam os locais mais perigosos que tem em Campinas, que tem acontecido muito mais acidentes que provocam muitas vezes vítimas fatais. A lei foi publicada no Diário Oficial do município no dia 19 de setembro. Para o vereador, a medida é educativa e ajuda o motorista a buscar por rotas mais seguras. É a mesma coisa que foi feito na João Boy Dunlop. A João Boy Dunlop é um dos locais que mais acidentes tem em Campinas. E a INDEC fez uma medida educativa com multas educativas, não era uma multa que valia para pontos na carteira e nem teria que pagar, mas que a população transitam por ali com mais cuidado, com mais atenção no trânsito. Ainda de acordo com o parlamentar, a lista deve ser atualizada mensalmente, disponibilizada no site e redes sociais da INDEC e ainda publicada no Diário Oficial. As despesas geradas com o cumprimento da lei serão suportadas com recursos da arrecadação das multas de trânsito. Mais uma vez, nós estamos fazendo a nossa contribuição para todos aqueles que transitam nas nossas ruas, nas nossas avenidas, e isso é importante. Hora do Câmara nas ruas. A vereadora Guida Calisto visitou moradores do residencial Portelinha, no Jardim Lisa 2, que sofrem com a falta de luz na região norte de Campinas. Confira. A vereadora Guida Calisto realizou uma visita no núcleo residencial Portelinha, que fica localizado no Jardim Lisa 2, no distrito do Campo Grande. Os moradores procuraram a parlamentar buscando ajuda devido à falta de iluminação pública nas 3 ruas do local. É difícil, viu? Você vem andando na rua assim, tudo escuro, é muito ruim, viu? É ruim, né? Porque a gente pode cair, se machucar. Jamais eu que não chego direito, né? Aí eu posso cair, se machucar, muitas pessoas aqui, né? Então é assim. Muito ruim, porque não tem segurança. Imagina, a criança quer brincar até mais tarde na rua, não pode. Uma pessoa que sozinha, uma mulher descendo sozinha nessa escuridão, mato de um lado, mato do outro, como que passa? Passa com medo. Então a gente precisa de ter uma iluminação. As mais de 100 famílias que vivem no residencial Portelinha sofrem com a falta de luz há 15 anos. As casas não possuem iluminação própria. No bairro existe apenas um único transformador para fornecer energia para essas pessoas. Equipamento que, segundo os moradores, sempre dá problemas em dias de chuva. Transtorno frequente para a população que se arrisca para tentar solucionar a queda de energia. Só um transformador e quando chove nós ficamos sem energia. Aí acaba a energia, aí os maridos têm que pegar as escadas e ir lá no transformador para estar emendando o fio. Super perigoso para eles que estão subindo a escada, né? E problema de levar um choque e parar no hospital. Então nós queríamos a energia, né? Nós se arrisca tudo, que nós sobe mesmo, nós não tem custo, não tem nada para subir nos postes, aí pode tomar um choque, cair lá de cima, não tem cinto de segurança, não tem nada. Com isso, em junho de 2022, a vereadora protocolou uma indicação à prefeitura solicitando que a CPFL realize melhorias na iluminação pública do lugar.
Uma área como essa, com várias famílias, com crianças, jovens, que precisam transitar, sequer tem uma iluminação pública. A iluminação pública é algo tão sério, principalmente para nós mulheres, porque Campinas ainda continua sendo um espaço de muita violência contra as mulheres, né? Jovens, mulheres que são ameaçadas de estupro, inclusive, e a questão da iluminação, ela acaba sendo também uma questão de segurança. Então é muito importante que todos olhem para essa comunidade que precisa muito desse olhar do poder público. No mês passado, a concessionária de geração de energia elétrica entrou em contato de forma oficial com a vereadora para resolver o problema até o final de setembro. No mês passado, nós recebemos a informação que até o final desse mês eles estariam já colocando aqui os postes, enfim, colocando todos os materiais necessários para poder fazer as instalações da rede, né, da rede aqui de iluminação, para poder chegar essa iluminação nas casas. Porque como a gente está vendo, a gente, né, vê uma demanda aqui necessária, mais do que necessária, e que está impactando muito as famílias aqui. Indicações parlamentares da Câmara Municipal de Campinas, igual a esta proposta pela vereadora Guida Calisto, tem a intenção de apresentar sugestões ao Poder Executivo, visando promover melhorias em diferentes áreas de interesse público. Além da indicação tratando sobre a falta de iluminação pública, a vereadora também protocolou 3 requerimentos solicitando providências sobre a regularização e situação fundiária do local e também diretrizes viárias. Nós fizemos um requerimento junto à Coab e Secretaria de Habitação para que respondesse como é que estava a situação fundiária daqui, se tinha essa intenção da Prefeitura, via Coab, de retirar essas famílias daqui. Fizemos um requerimento, questionamos a Prefeitura respondeu que não tinha essa pretensão. Então a gente precisa agora ver com a Secretaria de Habitação e Coab quando é que eles vão de fato organizar o processo de regularização fundiária, porque veja, não tem como as famílias nem às vezes fazer a casa aqui, né, fazer a melhoria das suas casas se não tiver regularizado toda a área. Então a necessidade da regularização desses lotes, né, urbanizar isso é muito importante para que as famílias possam prosseguir as suas vidas aqui. E hoje aqui na Câmara Municipal de Campinas, a partir das 7 horas da noite, acontece uma solenidade para a entrega do Diploma de Mérito Esportivo Sérgio José Salvucci a Roberto Tomás da Silva. A iniciativa é do vereador Fernando Mendes e, claro, você pode acompanhar a transmissão deste evento ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas.